como foi previsto lá desde os primeiros dias de nossas aulas, disponibilizei esse PDF em maio, como já falei aqui em outros vídeos. Certo? Então vamos dar uma olhada novamente aqui no PDF, o que está faltando a gente contemplar no nosso projeto de classe, no nosso modelo de classe. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui o que ele fala. Espaços físicos. Ok. Permitir concomitância de eventos, né? E, eventualmente também colocar aqui as notificações quando houver isso. Vamos logo ver o que seria necessário para permitir o controle de concomitância de evento. O básico seria incluir, vamos procurar aqui a nossa entidade evento. Básico para permitir o controle disso seria qual o horário do evento e das suas atividades, né? Então, a atividade evento tem que ter um horário, assim como o evento tem que ter uma data de início e fim. Beleza, vamos botar aqui, né? Vocês podem optar tanto por date, util date, quanto por calendar, ou quem estiver utilizando Java 8 ou outros recursos. Aí, enfim, vai ter que ter um sistema de controle de datas. Então, vai ter uma data de início e private, calendar, uma data de fim. Certo, data início, data fim, por si só já resolve. A gente pode utilizar o arroba temporal, que foi tópico de uma das nossas aulas, para definir o que vai ser, se é a data, se é o horário ou data e hora. Então vamos botar data e hora aqui nos dois, perfeito. Eu estou fazendo tanto quanto rápido para os vídeos não ficarem muito chatos. Então temos aqui data, início e fim, isso já vai permitir alguma coisa para a gente fazer controle de início e fim de eventos. Em atividade, mais ou menos a mesma coisa, a gente pode botar horário de início e fim, se for o caso. Então, só colocar um horário que daquela data a atividade irá acontecer, né? Eu optei aqui por colocar calendar novamente. Calendar antigo para botar o horário. O horário de uma determinada atividade. Arroba temporal, da mesma forma, timestamp, data e hora. Botar os métodos acessórios. Isso agora vai. Agora sim, last member, ok. Mesma coisa a gente faz aqui em evento para esses dois novos atributos, get and set. Ok. A gente pode até botar algum outro método para lidar com isso, mas por enquanto o permitir isso aqui resolve. Ou seja, ter uma data início e data de fim vai permitir quem for utilizar isso fazer um confronto no momento da inscrição, se já tem uma outra inscrição para outro evento naquele mesmo período. Aí daí a gente poderia pôr também, já me vem à cabeça aqui um outro atributo, vocês podem colocar ou não, a localização daquele evento, cidade, estado, e ver se o cara não se inscreveu em dois eventos numa cidade diferente. Então isso são coisas que são possíveis de se fazer. Então, à medida que a gente vai codificando, é que vão aparecendo as situações. Beleza? Olhando novamente o PDF, não sei se nós já fizemos isso, a questão das atividades, né, que elas têm um conjunto de responsáveis. Vamos dar uma olhada aqui, então. Essa atividade de evento já tem um conjunto de responsáveis. Não botamos aqui ainda. Aqui, mais uma vez, poderia ter diversos papéis, a gente pode associar direto com algum conjunto de usuários e dizer quem são os responsáveis por aquela atividade. Então, aproveito atividade. Usuários, né? Então, seria aqui os responsáveis. Pronto, como é uma lista, então vai ter para uma dada atividade one to many. Para uma dada atividade nós teremos vários usuários. Isso ficou faltando a gente ver também. Uma outra coisa que eu estava observando, tipo atividade evento, né? Tipo atividade evento. Esse tipo de atividade evento eu tinha botado lá algo como normal e confraternização, mas não, na verdade aqui vai ser os tipos de atividade mesmo que eu tenho no evento. Mini curso, palestra, mesa redonda, jantar, seja, qualquer tipo de atividade. Então esse tipo de atividade vai ser isso, né? Sem problemas.
Vamos aqui, o que mais a gente pode mexer. Eu também tive dando uma olhada aqui em instituição. Pode ter um conjunto de atributos aqui em instituição, mas nosso modelo aqui mais minimalista, né, para não ficar chato também, até tem essa tendência, né, de não ter aqueles formulários muito chatos para se preencher. Eu acho que além do nome, uma outra informação que a gente poderia ter bastante útil para as instituições seria a sigla das instituições: Instituto Federal do Piauí e Universidade Federal do Piauí, UFP, assim fica bem legal. Perfeito. Salvei, ok, tranquilo, sem problemas, né? Sobre cupom promocional, o que a gente pode ver? Primeiro, vamos tentar entender essa parte aqui do PDF, ver como a gente pode tratar essa situação, certo? Permitir, estou lendo essa parte aqui, né? Permitir a flexibilidade para o cálculo do valor de inscrição, exemplo, inscrições promocionais por meio de cupons, pagamentos até data limite, pacote para empresa, isso é diferenciado de acordo com o perfil. Tem até um exemplo aqui: o estudante que pagar até 12 de junho terá redução de 50%, profissionais de empresa terá... Certo, então isso nos leva a um problema, como fazer isso, né? Eu lembro bem do Breno, que a gente poderia, essa questão do desconto por perfil, a gente poderia vir no segmento usuário e botar um atributo de desconto aqui, double desconto. Talvez daria certo aqui, mas a gente botaria, se assumisse, por exemplo, 0,30 ou 0,50, ele teria automaticamente os registros, segmento aluno, com atributo desconto 0,5, as inscrições dele teria automaticamente um desconto de 5%. Ok, então, mas aí estudante pagar até 12 de junho, e aí como resolver isso? E se a gente deixar aqui todo e qualquer evento, um cara com determinado perfil, um estudante, por exemplo, teria 50%, o que talvez não seja desejável para quem for utilizar a nossa solução, né? Então, acho que não dá certo aqui nesse caso, a gente pensa muito só numa situação. Mas a gente já tem cupom promocional, o que nós vamos fazer com ele? Ok, vamos deixar ele quietinho aqui, vamos tentar resolver essa questão do exemplo. Um estudante que pagar até tal data terá uma determinada redução no valor total da sua inscrição. Estou pensando mais ou menos assim. Então vamos aqui. Então nós teremos nós temos um determinado evento, um estudante, ou no SACI, né? Sei lá, vamos passar aqui no SACI, que é um evento nosso, um estudante terá desconto de 50% até 12 de junho. Ok. Então nós temos aqui várias informações, né? Então nós temos um evento que é SACI, um segmento que é estudante, um percentual de desconto, e nós temos uma data limite. Pronto, então que tal a gente criar uma entidade que representa esses descontos? A gente pode chamar ela de desconto somente, ou de desconto programado, ou de desconto agendado, e que ela fosse composta por todos esses atributos que a gente viu aqui. Eu acho que assim fica bem flexível, qualquer evento vai ser possível adicionar regras mais ou menos desse estilo aí. Então, nós tivéssemos no próprio SACI o segmento profissional, bastaria associar com o segmento profissional, teria um desconto de 25% e somente até o dia 5 de junho. No outro evento, por exemplo, no Infopix, seria para fazer a arrecadação de recursos para a gente. Para a gente não, para vocês. Eu sempre me coloco como aluno, o que é bom, às vezes. Certo? Então, para a nossa formatura, Infopi, estudante, terá desconto. A gente não vai botar um desconto muito grande aqui, né? A gente botaria que teria desconto de 15% e os profissionais, e para os professores, nossos professores teria, sei lá, 50%.
incentivar os professores a participar das nossas atividades, né? E poderia pôr uma outra regra. Só para ficar mais claro ainda, é muito comum em eventos ter mais de uma data limite, então aqui poderia variar também com data limite. Os caras que fizeram a inscrição até bem mais cedo, tipo até o dia 1º de junho, tem um desconto de 50%, o estudante que fazer do dia 1º até o dia 12 teria 30%. O estudante que fizer do dia 12 até o dia 20, já está nas vésperas lá do evento, teria um desconto de 15%, teria conjunto de descontos progressivos. Beleza, acredito que todos entenderam aqui a minha ideia de desconto. Então, só lembrando, essa é uma solução que eu estou pensando aqui para resolver esse exemplo chato. Então, vamos aqui para o nosso design de classe. Então, vamos criar uma entidade, identificamos aqui uma nova entidade, desconto, eu vou chamar de desconto programado aqui nessa versão, mas pode ser que eu não disponibilizar o código que esteja com outro nome, vocês podem colocar um nome diferente, e vocês podem utilizar essa mesma solução caso não tenham encontrado uma diferente desta. Então teria um ID, como a gente previu aqui no nosso TXT, teria um evento, um segmento, só para recordar, nós fizemos da seguinte forma. Aqui a entidade usuário fica bem fácil de a gente perceber. O usuário, além do login, só o e-mail, nenhum nome a gente não colocou aqui para ele, além de um login, ele tem um perfil dentro do evento, ou seja, se ele é um participante, um organizador, ou se ele é um responsável por alguma atividade, e a gente pode até intercambiar esses papéis. E tem segmentos, que é aluno, professor, profissional, sendo que isso aqui vai para o banco de dados, viu, pessoal? O segmento vai para o banco de dados. Nós não vamos ter inicialmente aqui uma herança, sei lá, alguma coisa para botar usuário e aluno, uma classe usuário e aluno. Não teremos isso, né? Comunidade, esse seria o segmento. Beleza? Então a gente poderia ter um outro segmento aqui também, tipo associado. A SBC faz uns eventos que o associado, independente do que ele seja, ele tem um desconto um pouco maior em relação aos demais, independente do segmento. Então, no desconto programado, nós teríamos a seguinte associação. Então, segmento usuário, e isso vai interferir no desconto que vai ser atribuído a uma determinada inscrição. Logicamente, acho que o primeiro de todos é num evento, né? Então esse desconto vai ser aplicado num determinado evento. Isso. Para um segmento, e o percentual, né? O desconto, qual o desconto mesmo. Então, private, double, pode ser double, desconto, esse é o valor que vai ser descontado. Então, para 30%, esse atributo vai receber isso, né? E só para lembrar, é um aluno, é um docente, os diversos que vão estar cadastrados no nosso banco de dados, no dado evento. E o último é a questão da validade. Então, os descontos vão ter uma determinada validade. A gente pode botar só a data de expiração, não faz sentido inicialmente botar uma data de início e fim. A gente vai só perguntar se ele está ou não ativo, né? Então, nós teríamos calendário, data, pode ser data, validade, isso. Validade faz sentido. Então, além do construtor, nós teríamos aqui, a gente poderia incluir também, deixa eu ver aqui, um método para verificar se ele está ativo ou simplesmente buscava lá na frente. Mas para essa lógica não ficar espalhada por aí, a gente pode botar um boolean desativo, que ele bota aqui um retorno falso, para verificar se data atual é menor que validade, então retorna true, né? Aí está ativo, né? Implica que ele está ativo, implica que ele está ativo, caso contrário seria fácil. Acho que dessa forma a gente consegue resolver muita coisa, né? Beleza, então o desconto programado é para um determinado evento, para um determinado segmento, e terá um percentual de desconto e terá também uma validade. Ok? Então, dessa forma, assim, quando a gente for ver
validar a inscrição. A inscrição pertence a qual evento? Dentro do evento a gente pode ver a lista de descontos programados. Opa, acendeu aqui o alerta. Então, em evento nós temos que associar, além dos demais atributos que ele já tem, data, início e fim, o tipo do evento, o conjunto de atividades já concretas que ele vai ter, a qual instituição ele pertence e a fase. Nós teremos também se tem cupons associados, não, descontos associados, descontos programados, vai ser uma lista, claro. Desconto programados. Desconto programados. Ok. Não pode botar só descontos, a questão é ficar lembrando disso, né? @one-to-many. Por que uma lista aqui, professor Rogério Silva? É o seguinte, um dado evento a gente pode até tentar parir aqui um desconto que associasse diversos segmentos, ou um desconto global até X data, mas não faria sentido. Então a ideia é que a gente de fato possa abrir uma interface web, ou seja, o que for lá que o sistema que for implementar isso vai ter, que para um dado evento tem um botãozinho adicionar desconto programado. Aí o cara clica adicionar desconto programado. Lá vai se abrir um formulário. Já é para este evento, então de cara esse atributo já vem preenchido. Aí, para quem você quer aplicar esse desconto programado? Para o segmento estudante. Aí vão carregar todos os segmentos do banco de dados. Um campo de texto para você digitar qual o percentual e um calendáriozinho para você selecionar até que data você quer aplicar aquele. Então você não quer só esse desconto. Você aplica um outro desconto para profissional, que vai ter um outro valor. Você pode até dizer assim, professor Rogério, se eu quiser aplicar um desconto de 50% para uma mesma data, para tanto estudante quanto para docente, como para profissional, é comum isso aqui, né? A gente vai aplicar desconto geral. Tranquilo, a gente deixaria esse campo segmento opcional, o segmento, quando não tivesse preenchido, se o segmento fosse nulo, no momento lá do processar valor a ser pago, que isso provavelmente vai ficar dentro de inscrição, a inscrição vai ter um método para calcular seu valor, se essa lista dentro de eventos for vazia, significa se essa lista, dentro de eventos, os descontos programados, se aquele desconto programado, se ela encontrar algum desconto programado que não define para quem é o segmento, seria para todos, uma conversão que a gente pode fazer aqui. Uma outra forma de fazer isso seria que desconto programado tivesse, em vez de uma indicação de um segmento, tivesse uma lista de segmentos, uma lista para quem eu vou aplicar aqui. Então, alguns de vocês podem optar por fazer assim. E lá na tela teria como ele escolher numa list view, se for Android, se for web, também tem uma list view, como se fosse uma list view, que você pudesse selecionar mais de um, checkbox para você selecionar mais de um, certo? Eu acho que dessa forma a gente resolve. Vamos colocar as anotações aqui devidas para persistência de banco de dados, @id, @generated value, ok? Aqui a gente pode marcar com @temporal, temporal type, timestamp, o desconto pode ser até meio-dia de um dia qualquer. E aqui é todos @many-to-one. Ok? Faz todo sentido. Perfeito, pessoal? Então nós atendemos aqui essa parte do exemplo, pagamento até X data. Agora, pacotes para empresas. Inscrições promocionais por meio de cupom, eu acredito que a gente já tem isso resolvido com o cupom promocional. Se o Fábio, nosso coordenador que é no evento, quiser emitir um determinado conjunto de cupons, ele vai lá no evento se adicionar cupom e ele entregaria aquele cupom para a empresa lá. Então, esse cupom pode vir em outras situações. Ele pode perceber aqui outras situações onde outros tipos de descontos promocionais podem ser dados. Mas de início vamos botar o seguinte: então tem uns descontos que vai ter um número e esse desconto, esse cupom promocional vai indicar um percentual de desconto também. Pode ser algo desse tipo, um desconto excepcional. Então não vamos pensar como vão funcionar esses descontos ainda, porque a gente não tem uma aplicação real para pensar. De fato, nós vamos ter um desconto e ele tem um tipo de desconto aqui também legal. Nós criamos aqui tipo cupom promocional.
tá certo, que tem um determinado tipo, vai ser percentual, vai ser um desconto, vai dar um desconto tipo no mini curso, numa palestra, esse tipo de desconto pode resolver. E nós vamos já fazer uma discussão sobre tipo, qual é a diferença de tipo ficar no banco de dados ou tipo ficar num padrão em nível de aplicação, em nível de design de classes, né? Mas isso aqui resolve. Algo que eu estou vendo aqui que não está legal, vamos ver aqui, lista de descontos programados, tá certo. O cupom também eu vejo que ele faz parte do evento, ele vai lá no evento, assim, eu quero, não é mais aplicado desconto programado, isso já é uma coisa, cupom promocional é outra, ele vai gerar cupom promocional, dizer quantos ele deseja e vai entregar para algumas pessoas, né? Isso vai resolver os demais casos que estão nesse penúltimo tópico. Então vamos botar aqui private list cupom. Aqui quando botar aqui cupons, cupons promocionais, vou chamar de cupons. Quando a gente estiver construindo a aplicação, espero que alguns de vocês façam isso, né, no decorrer do próximo semestre, ou quando desejarem, que é o one-to-many. Vocês vão pensar mais nesses detalhes. Esse de desconto eu acredito que ficou bem fechado. De cupons ainda quando for fazer a aplicação que a gente vai ver os detalhes disso. Quando se for fazer a aplicação é que se perceberá os demais detalhes. Mas dessa forma pronto, cara. Tá como resolvido. Esse ponto está resolvido. Este ponto está resolvido. Então vamos aqui para cima. Inscrição vai ter determinadas situações, habilitando ou desabilitando ações sobre estas. Do jeito que está aqui o nosso, não deixa de estar resolvido. A nossa inscrição tem um status de inscrição, esses status vão, no banco de dados vai ser cadastrado, daí a lógica vai dizer, quando ela for nova, aí vão surgir os bons e velhos ifs lá no código, em algum local. Em algum local o cara vai perguntar, o cara que emitiu o boleto, está no prazo para em fase de pagamento? Mas não, se o status da inscrição foi esse, o prazo for aquele, vai botar isso. Então, indo para o banco de dados, tem essa consequência. Se a gente transformasse esse cara aqui no state, depois que vocês tiverem com o de vocês aí bem tranquilo, já avançado, para virar uma classe abstrata, né? Abstrata. Aí vocês poderiam transformar esse cara no state. Enfim, está resolvido. Habilitando ou desabilitando ações, vai ser quando se implementar aquilo. Uma inscrição funciona como uma compra de vários itens. Uma inscrição funciona como uma compra de vários itens. O item da inscrição é a atividade. Você edita sua inscrição, vê suas atividades como se fossem itens de um carrinho. Adicionar essa palestra, adicionar esse mini curso, adicionar isso, aquilo. Muito tranquilo, resolvido. Está por resolvido. Nosso design de classe permite isso. Permitir a concomitância de eventos. Também estou dando por resolvido aqui, beleza? Eu não sei vocês, acho que eu vou tirar uma nota boa nessa parada aqui. Permitir controle de concomitância de evento. Como permitir? Permite. Já tem data, início e fim. Vai ser permitido isso, beleza? Controle de espaço físico. Espaço físico, prédio, sala. Esse é interessante, esse do espaço físico, né? Então, vamos dar uma olhada como é que está. A gente dá para por encerrado um pouquinho essa parte de espaço físico. Espaço físico. Tá meio triste aqui, espaço físico, né? Seria interessante a gente ter uma capacidade aqui em espaço físico. Beleza. Aqui nos remete, pessoal, bastante. Eu gostaria que algum de vocês fizesse transformasse esse espaço físico em uma abstração, ou seja, uma classe abstrata, tal qual a gente fez lá em tipo usuário, e criasse espaço físico simples e espaço físico composto. Faz todo sentido. Sempre que o espaço físico composto teria uma lista de espaços físicos, seria isso. Então você levaria esse aqui rumo ao padrão composite. Esse está muito fácil de implementar, pessoal, tá bem visível. E claramente nós teríamos que espaço físico simples teria um atributo, eu vou escrever aqui, mas vou retirar já, teria um atributo capacidade. O que seriam os espaços físicos simples? Então, vou até botar aqui, espaço físico simples, ele extends espaço físico. Lembra que eles têm que compartilhar a abstração. Espaço físico, né?
Vamos supor que existe essa situação. Então teria uma capacidade, está com os errinhos porque eu estou demonstrando aqui algo que talvez vocês vão fazer para enriquecer o projeto de vocês, e dá tempo sim. Certo? Então seria espaço físico simples, além do nome, que ele já ganharia por herança, ele teria uma capacidade. Já quando ele fosse composto, isso, aí não teria, o simples não teria essa lista de espaços. Já quando ele fosse espaço composto, ele também herdaria de espaço físico e ele não teria essa capacidade. Ele não teria essa capacidade, muito provavelmente. Ele teria o quê? Ele teria um get capacidade. Um get capacidade. Legal. E qual seria a implementação desse get capacidade? Seria percorrer, dar um for each em todos os seus espaços filhos, e fazer o somatório de get capacidade dos seus filhos. Daí ficaria recursivo, ficaria bem interessante, ficou muito bom, pessoal. Quero ver alguém botando isso em seus projetos. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu essa parada aqui de espaço físico, me procure lá. Facebook, na sala, vou estar na sala esses dias. E-mail, na B415, né? Beleza? Então vamos voltar aqui ao espaço físico, mas tá resolvido. Agora foi resolvido. Ok, então vamos aqui ao nosso PDF. Super resolvido, a gente acabou chamando isso aqui de segmento. Os eventos devem passar por algumas etapas, né, as quais serão condicionais para algumas ações. Tudo bem. Então fase evento e evento resolvido. Cada evento poderá ter um conjunto de diversas atividades tranquilas, atividades bem tranquilas. Notificações. Vamos lá. As notificações. Quais seriam os momentos dessas notificações, por exemplo? Prazos, confirmações, publicidades. Tudo bem. Prazos, por exemplo. A gente poderia ter um framework desse de clock rodando, se fosse o caso, se houvesse, que tivesse notificação e inscrição. Ele, a partir de todos os e-mails cadastrados, enviariam para os caras. Está se aproximando a data de pagamento, ou após o período de pagamento, você enviar, não encontramos esse pagamento da sua inscrição, caso você tenha de fato efetuado, entrar em contato via e-mail e tal, enviando o scanner do seu boleto, né? Beleza, isso aqui vamos deixar para frente, aqui negligenciando, não dá para tirar 10 nesse projeto, né? Tentar tirar aqui um 8, né? Diversos tipos de evento, a gente já viu isso lá. Diversos tipos de evento. Tipo evento, está tranquilo aqui também. Persistência já fizemos. Eventos simultâneos, não tem nada que impeça, está tudo legalzinho aqui. Multi-instituição, vamos à tabela de instituição. Ok, pessoal? Então, vocês viram, eu listei rapidamente aqui requisitos e premissas iniciais do negócio. Super resolvido, bem legal mesmo. Ok? Então, esse quarto vídeo foi mais listando tudo que a gente tem e como é possível sim chegar a tirar uma nota legal. Professor, mas se eu pedir fazer uma aplicação, aí é o bicho, fazer essas classes todo mundo faz. Beleza, pessoal, mas eu deixei bem claro aqui no PDF que poderia ser qualquer coisa, né, na aplicação da gente. Vamos dar uma olhada aqui. Você não canalize muita energia para fazer o sistema em si, mas sim um conjunto de classes bem organizada, que tem as características do documento elencado, certo? Então, antes de ler essa última frase, vamos focar bem nisso, né? Como eu falei algumas vezes, focar no desenvolvimento da estrutura interna do sistema, design de classes, ou seja, construir arquitetura que permita o sistema ser durável de acordo com os aspectos que foram citados. Não canalizar muita energia para fazer o sistema em si, mas sim um conjunto de classes bem organizadas, de forma a permitir o projeto ter as características elencadas no documento. Professor, eu fiz meu projeto só do jeito que está o seu aqui, só essas entidades e tudo, não fiz nada. Chegou a data de enviar, mandei para o seu e-mail ou compartilhei através do repositório. Quanto eu vou tirar? Cara, eu vou fazer isso que eu fiz aqui. Eu vou dar uma olhada em cada uma desses itens que eu coloquei e vou ponderar aqui uma nota de 0 a 10. É isso que eu vou fazer, depois aplicar os pesos lá. Nesse meu aqui, por exemplo, se eu enviasse para mim somente, dessa forma como está, o mínimo que o cara vai tirar aqui é um 8.
O mínimo que ele tira aqui é um 8. Certo? Então, com DAO funcionando, isso sim tem que ser concreto, tem que estar funcionando, porque nós vimos dessa forma. Então, o DAO não é só para botar a interface, não, é para ter o DAO funcionando de fato. Certo? As entidades, sim, é o design de classe, está funcionando, está legal. Bota no seu TXT, o professor conseguiu utilizar um strategy, conseguir o composite está na cara aqui, pessoal, para colocar em espaço físico, composite, muito tranquilo. O state, tipo usuário, sei lá, template method, tem várias situações aqui que a gente talvez esteja vendo, seja fácil de aplicá-las, certo? Então o mínimo que o cara tiraria, se ele aplicou algumas das nossas coisas, seria isso. Beleza, então. Um ponto ainda antes de eu fechar esse vídeo, pessoal, é sobre tipo. Isso é muito comum nos sistemas, as entidades têm uma classificação. Onde eu boto esse tipo? Eu boto esse tipo no banco de dados, ou eu trago para cá e aplico uma herança? Sempre surge essa dúvida. Sempre surge essa dúvida. O tipo usuário foi um que eu já pensei numa abordagem aqui um pouco diferente. Mas vamos aqui, tipo atividade evento. Certo? Tipo atividade evento, então nós teremos atividade evento, que ela tem um tipo, que é um mini curso. Então se a gente fosse cadastrar, se nós fôssemos cadastrar uma atividade evento, ela seria, por exemplo, Android L. Sei lá, ele está chegando. Deu 2 pontos. Ele está chegando. Certo? Então seria a descrição de atividade evento. O seu tipo atividade evento seria palestra. Beleza, então. Onde ficaria essa palestra? Esse tipo de palestra? Ficaria no banco de dados. Então, tipo atividade evento. Terei aqui o tipo 2 de D2 palestra. Então, toda vez que você precisasse aplicar alguma regra diferenciada, para a palestra, o que você precisaria fazer? Você colocar um if atividade evento.get atividade evento.get nome igual a palestra ou get id igual a 1, que seria mais terrível ainda. Aí você aplicaria aquela lógica. E você faz isso no seu lugar? Não, a gente não faz isso no seu lugar. A gente faz isso espalhado por aí. Então a lógica vai ficar meio bagunçada, dependendo do negócio. Tem várias situações que não, os ifs são controlados. Eu prefiro deixar um if a tentar aplicar aqui um strategy de alguma forma. Já que tudo é strategy, né, Lucas? Beleza. Então é o seguinte, eu poderia criar uma abstração tipo atividade evento. Criar diversas classes, extensão desse tipo atividade evento, tipo atividade evento palestra, tipo atividade evento minicurso, tipo atividade evento mesa redonda. E cada uma delas a gente teria comportamentos diferentes, que vocês viram no semestre passado em PO. Nós aplicaríamos por meio do polimorfismo comportamento diferente, independente de if. Então se a gente tivesse uma determinada operação, então public void operação que fosse, por exemplo, abstrata, enfim, abstrato, vamos botar aqui abstrato, a gente vai implementar mesmo. Se ela fosse, por exemplo, abstrata, cada uma dessas classes que fosse compartilhada essa mesma abstração, tipo atividade evento, daria um comportamento diferente para a operação. Em determinado momento, se fosse palestra, a implementação de operação estaria lá. Eu simplesmente chamaria ponto operação. Não faria um ponto if, tipo atividade evento fosse isso, fosse aquilo. Certo? Então, essa é uma grande diferença. Então, tem alguns pontos que a gente pode deixar isso sim, ou seja, a gente pode levar isso para banco de dados. Então, o Marcelo também andou comentando comigo alguns tipos, todos os nossos tipos estão indo aqui para banco de dados, exceto tipo usuário. Tipo usuário não. Olha que legal, um bom exemplo aqui de tipo usuário. Então, em vez de eu colocar um atributo para dizer qual seria o tipo do usuário, eu poderia botar aqui simplesmente private string tipo usuário. Vou criar uma classe para isso que não teria diferença alguma, né? Estaria só levando um atributo para outra classe e fazer uma composição simples. Mas eu preferi não fazer assim. Ou seja, vão ter comportamentos diferentes, de acordo com o tipo do usuário. Então, o usuário tem um tipo usuário, que pode ser atribuído qualquer classe que compartilhe essa abstração. Como no caso a gente está vendo classe abstrata, qualquer subclasse dessa classe abstrata. Então elas vão para o banco de dados, vão para o banco de dados. Agora terão comportamentos diferentes. Quem é o comportamento? O que é esse comportamento diferente, professor? Nesse caso concreto é o autenticar. O autenticar tipo usuário,
Twitter é de uma forma, o autenticar tipo usuário local tem uma outra implementação. Autenticar o usuário via um sistema de terceiro, o cara quer que se autentique numa base de dados dele. Você adicionaria somente uma nova classe dessa aqui. Você não ia botar no banco de dados um novo tipo, se fosse o caso, se os tipos fossem guardados no banco de dados, e você não ia adicionar um if ou procurar todos os locais onde tem um danado if autenticar e para pedir se aquele get string e para perguntar se aquele get string traria ou não aquele tipo que você especificou, ok, pessoal? Então espero que tenha ficado bastante claro essa parte do tipo. É muito comum, muito presente a galera mandar tudo para o banco de dados. Como resultado, você tem um código super louco total para ser mantido. Então, se é um ponto de extensão, lembre, Vitor, princípio do aberto e fechado. Eu posso adicionar novos tipos de usuário sem mexer em código algum. O cara chegou para mim e disse, ó, quero que você se autentique na minha base. Eu vou tipo usuário extend, tipo usuário, base do Seut, base da Facid, sei lá de onde for. O cara quer que eu autentique, ele vai botar um evento no nosso sistema, mas que ele autentique com a base de usuários dele. E eu dou apenas a implementação do autenticar para consultar a base do cara. Perfeito? Então, pessoal, essa parte, independente de interface, de visualização, tá super legal, já resolve muita coisa. Então o design de classe já está feito, é isso que eu quero que vocês façam. Principalmente isso, não só isso, né? Claro, não foi só isso que eu disse para vocês. Então desta forma a interface que usarão não é foco, embora necessário. Então façam alguma coisa. Façam JOption Pane para testar. Façam um conjunto de classes main, não tem problema. E que você não faça um JOption Pane, que seria complicado você fazer um sisteminha desse no JOption Pane, você faz vários. JOption Pane para criar evento, esse aqui para adicionar atividades no evento, um main, uma classe main para adicionar evento, para adicionar instituição, outra para simular inscrição. Façam uma porrada de classes. Tá valendo, é uma interface. Professor, estou estudando VRaptor, eu vou fazer. Beleza, vou até inclusive publicar uns vídeos do VRaptor. Professor, eu tenho conhecimento em Android, eu gostaria de fazer Android. Tranquilo, faça em Android. Professor, eu gostaria de fazer em JavaFX. Faça, não tem problema. Vai só enriquecer o projeto de vocês. Mas quando que você vai focar ou não vai focar numa determinada interface? Não canalize muita energia. Ok, vamos aqui de novo. Não canalize muita energia para fazer o sistema em si, tá claro aqui. Se você tem energia, você bota. Se você não tem, não bota. Se há prazo, faz. Se não tem prazo, não faz. Faça apenas o design de classe e compartilhe com a gente, explique bem no seu TXT. Infelizmente, talvez a gente não vai dar para ter a apresentação que eu gostaria que eu tivesse para ver a fluência de cada um de nós, certo? Tem muito mais conceitos de PO nesse projeto do que da nossa disciplina em si. Então, faça um projeto PO primeiro. Termina o projeto PO, comece a identificar, sentir aqueles maus cheiros que a gente bem leu, verificar aquelas situações, quando que nasce um template método, quando que nasce um bridge, quando eu tenho duas pontos de variabilidade, eles podem variar junto ou em separado. Perfeito, ok, pessoal? Então um abraço, a gente vai continuar com a série de outros vídeos, quem desejar continuar com a gente aqui nessa série de vídeos, eu vou terminar esse sistema com o VRaptor, fazer boa parte aqui com o VRaptor, e quem precisar eu já disse para vocês, né? Rogério.silva, Roberto.br. Pessoal, você está de manhã aqui, tá dia, certo? Pois um abraço.